Em 8 de novembro de 2012, não sei se você viu essa notícia, um site publicou a seguinte manchete: em São Paulo, 83% dos homicídios são por motivos fúteis ou por impulso. 83% dos homicídios. A matéria explica que entre 2011 e 2012, olha que faz tempo, em média, 8 de cada 10 assassinatos em São Paulo eram motivados por razões passionais. Então, vingança ou desavença, ou casos de amor, enfim. Então, as pessoas simplesmente se matam por causa de um impulso emocional. Algo que acontece aqui dentro e na hora ela estoura e acaba cometendo assassinato. Hoje, 7 anos depois, a gente pode acreditar que isso continua, para não dizer que piorou, né? E perceba que a maioria dos assassinatos começam com esse desejo dentro da pessoa. Então, é algo que começa no coração e acaba resultando em homicídio. E na verdade Jesus já tinha dito isso há mais de 2000 anos atrás. O problema é que as pessoas não ouvem o que Jesus tem a dizer. Para Jesus, esse não é um problema só de segurança pública, mas um problema, um assunto muito mais profundo para a nossa vida. Nós vamos lembrar o que já aconteceu até aqui em Mateus. A primeira coisa é que Jesus está falando para uma multidão que seguia ele. Essa multidão eram pessoas simples do dia a dia, donas de casa, trabalhadores braçais, rurais, mas que estavam cansados dos religiosos da época. Aqueles religiosos que jogavam fardos pesados sobre suas costas, que eles não conseguiam cumprir. Estavam cansados disso. E essas pessoas vêm até Jesus para ouvi-lo. E Jesus diz para eles que, na verdade, ele não veio acabar com o Antigo Testamento. Jesus não veio abolir a lei do Antigo Testamento, mas, pelo contrário, ele veio cumprir a lei do Antigo Testamento. Então, o reino do céu é lugar só de quem cumpre tudo o que Deus manda. Então, Jesus diz: eu sou o único que pode estar no reino do céu. Na verdade, eu sou o rei desse reino. Mas, então, ele conclui que nenhum ser humano pode, então, entrar nesse reino. Ninguém consegue obedecer tudo o que Deus manda. E aí que ele fala sobre a missão dele. Jesus veio para cumprir a lei, para que por meio da obediência dele, Deus nos aceite. Então, se nós cremos em Jesus, nós não precisamos fazer coisas para sermos aceitos por Deus. Deus nos aceita por aquilo que Jesus fez por nós. E por isso, Jesus coloca um alto padrão para aqueles que o seguem. Ele diz: olha, uma vez que Deus já considera vocês como justos, então vocês devem refletir isso no dia a dia, refletir isso na prática. Então, se vocês já são cidadãos do céu, nessa terra vivam como cidadãos do céu, persigam a vida justa. E por isso, a partir do versículo 21 e até o final do capítulo 5, Jesus vai mostrar como isso funciona na prática. Como é que nós vivemos a vida justa nesse mundo, esperando o reino do céu, uma vez que já somos cidadãos do céu. Jesus, nós vamos descobrir isso nos próximos estudos, mas ele vai citar 6 leis importantes do Antigo Testamento e ele interpreta essas leis para o povo. Então ele dá alguns exemplos de como viver uma vida justa. Então perceba aqui, se Jesus é o cumprimento da lei, então Jesus tem todo o direito de ensinar ao povo o que de fato a lei significa. Então ele tem o direito, ele tem a autoridade de mostrar: olha, o que a lei exige é isso aqui, e um cidadão do reino do céu vai viver isso aqui. Por isso, a primeira lei que Jesus escolhe para interpretar corretamente é a proibição ao assassinato. E aqui nós vamos ver nos versículos 21 e 22 que Jesus nos mostra algo mais grave que o assassinato. Há algo mais grave do que o assassinato. Olha o que ele diz nos versículos 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal. E quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Jesus fala sobre algo mais grave do que o assassinato. Perceba no versículo 21 que ele se refere a algo que as pessoas ouviram, que foi dito aos antigos, foi dito aos antecedentes, os antepassados dessas pessoas.
E o que eles ouviram? Duas coisas. Primeiro, não matarás. E segundo, quem matar estará sujeito a julgamento. A primeira ordem que Jesus cita aqui, ela é uma lei do Antigo Testamento, é uma referência ao 6º mandamento dado por Deus. Você vai encontrar isso lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Já a segunda frase, provavelmente era um ensino dos escribas e fariseus. Você não vai encontrar essa frase na lei, mas era algo que eles ensinavam constantemente para o povo. Então, a pergunta aqui, e é muito prática nos nossos dias, né? Que tipo de morte Jesus está se referindo aqui? Eu poderia responder isso com duas partes da resposta. A primeira coisa é que por meio desse mandamento, Deus não estava proibindo todo tipo de morte. Porque, por exemplo, na mesma lei em que Deus disse o 6º mandamento, que é não matarás, ele ordena ao povo para que extermine os cananeus. Os homens, as mulheres, as crianças, todos. Na mesma lei, ele diz para que eles apliquem a pena de morte a um adúltero. Apedrejem um adúltero. Na mesma lei, Deus ordena para que você, na verdade, dá uma permissão para que você, em legítima defesa, mate alguém que invadiu a sua casa para fazer mal à sua família. Então, o povo deveria matar, sim, mas não segundo as suas próprias normas, os seus próprios termos, mas de acordo com os termos de Deus. Perceba, lembre disso, Deus tinha concedido a Israel o direito de espada. Ou seja, Deus deu ao seu povo o direito de exercer justiça na terra. Então, quando Israel, por exemplo, tinha de matar os cananeus, tinha de matar um adúltero, ele estava fazendo isso, exercendo a justiça de Deus nesse mundo. Os cananeus não eram boas pessoas. Os cananeus eram pessoas que a maldade deles tinha transbordado. E Deus usaria Israel para castigar a maldade desse povo. Então Deus, quando diz para Israel que eles têm autoridade para matar em nome dele, Deus concedeu essa autoridade a eles. A autoridade que é dele de tirar a vida. É, por exemplo, o que Deus faz com o Estado nos nossos dias. Hoje a polícia, por que a polícia pode andar armada? Porque Deus deu a ela a autoridade de exercer a espada, de punir o mal nesse mundo. A gente sabe que às vezes não faz isso. Mas um policial, por exemplo, se você pergunta para ele, você já matou gente? Ele fica constrangido. Às vezes ele vai dizer sim. Isso não é errado, desde que ele esteja exercendo o seu papel como autoridade, punindo o mal. Então é algo que Deus ensina na Escritura. A primeira coisa é isso. Não matarás não significa não vai matar de jeito nenhum. Mas a palavra matar que Jesus usa aqui se refere a cometer assassinato, literalmente. Então é você tirar a vida de alguém sem um motivo plausível. É uma proibição de Deus, como se ele estivesse dizendo: não cometa homicídio. Não mate alguém sem motivo ou sem autoridade legal. Uma autoridade que Deus não te deu. E os escribas e fariseus, eles tinham entendido muito bem essa ordem de Deus. Tanto que o ensino deles era o seguinte, abre aspas: se você não derramar sangue de outra pessoa, se você não assassinar alguém, então você pode ficar tranquilo porque você vai estar cumprindo o 6º mandamento. Então, na cabeça deles nunca matei ninguém, estou obedecendo ao 6º mandamento. Mas Jesus diz no verso 22 o seguinte: olha, vocês ouviram essas coisas, eu, porém, vos digo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se eu sou a aplicação da lei, então eu vou dizer o que essa lei significa. Não é isso que vocês estão entendendo, que esses escribas e fariseus estão ensinando. O que Jesus vai dizer, na verdade, não é só o assassinato que é o problema. Segundo ele, o que provoca o assassinato é tão horrível quanto o assassinato. Perceba o versículo 22, ele diz: todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. Um assassino, o que ele faz? Quando ele sabe que há uma lei, e ele quebra essa lei e mata alguém, ele mesmo está se colocando em lugar de réu. Ele mesmo está se colocando em lugar de merecedor de punição. Mas segundo Jesus, uma pessoa constantemente dominada pela raiva, também se coloca nessa mesma posição. Esse tipo de ira, essa palavrinha que Jesus usa aqui, ou melhor que Mateus usa para trazer o que Jesus está dizendo, ela aparece só mais 2 vezes em Mateus. E é interessante quando você vai olhar para o significado dessas palavras no Evangelho de Mateus. Sempre é para se referir a um julgamento
feito por quem tem autoridade para fazer esse julgamento. As duas vezes que aparece é um rei ficando irado com uma coisa injusta e punindo a pessoa que fez a coisa injusta. Então, é um sentimento interno que vai levar a pessoa a fazer justiça com as próprias mãos. Mas se a pessoa não tem autoridade dada por Deus para fazer essa justiça, então essa ira se torna um sentimento pecaminoso. Porque ela vai buscar satisfazer a justiça à maneira da pessoa e não à maneira de Deus. Então tem um tipo de ira que é uma ira boa. Por exemplo, a ira de Deus contra o pecado. Quando a Bíblia diz que Deus está irado contra o pecado, Deus não está pecando por fazer isso. Mas Ele também não está irado como a gente fica, né? Vermelho, com raiva e pisando alto. A Bíblia fala que Deus é irado contra o pecado porque o pecado é contra a sua natureza. O pecado é uma coisa ruim. Mas só Deus pode punir esse pecado porque só Ele é justo. Nós não podemos punir um pecado porque nós não somos justos. Então, quando nós sentimos essa ira, essa indignação contra o pecado, mas nós não fazemos o que Deus espera que nós façamos, nós estamos pecando. Então, algumas Bíblias trazem nesse versículo 22 a ideia de sem motivo. Alguém tem essa versão que traz qualquer um que odiar o seu irmão sem motivo? Provavelmente essas duas palavrinhas foram um comentário de editores futuros da Bíblia, posteriores, adicionadas às palavras de Jesus para explicar o que ele estava querendo dizer. Mas a essência do que Jesus está dizendo aqui é bem clara. O que Jesus está dizendo no versículo 22 é: assassinar é errado. Mas se irar pecaminosamente contra alguém também é errado tanto quanto o assassinato. Ambos merecem a mesma punição de Deus. E Jesus explica essa ira em duas ocasiões. O versículo 22 termina, ele diz: quando nós, movidos pela raiva, insultamos pessoas contra quem nós nos iramos. Jesus se refere a dois tipos de insultos. O primeiro é um insulto contra a inteligência de alguém. Ele diz: e quem o chamar o seu irmão de insensato, ou proferir um insulto contra ele, será réu diante do tribunal. A palavra que Jesus usa aqui, é traduzida para insensato, é uma palavrinha que significa, que o termo era raca. Talvez na sua Bíblia até esteja essa palavrinha aí. Raca significa alguém, desculpe o português claro, mas era o que ela significava. Alguém imbecil, alguém burro, alguém inútil. Era um insulto à capacidade intelectual, mental de uma pessoa. O segundo insulto que Jesus ilustra é contra o caráter de alguém. Ele diz: e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. No contexto judaico, chamar alguém de tolo era o mesmo que dizer assim: você é um apóstata, você é um imoral, você é um descrente, você merece o inferno e é para lá que você vai. É um insulto à moral da pessoa, sem conhecer a pessoa de verdade. Em resumo, é isso que Jesus está querendo dizer para a gente aqui. Assassinar é errado. Sim, todos nós concordamos. Mas sentir raiva contra alguém também é errado. Cultivar um desejo maldoso por alguém dentro do seu coração é tão errado para Deus quanto matar uma pessoa. E na verdade o assassinato é um resultado desse tipo de raiva que nós cultivamos no coração. 1 João 3,15 diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é homicida, é assassino. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Tem algo muito mais grave do que o assassinato. É a ira pecaminosa, aquela que nos leva a insultar as pessoas. Então, mesmo que nós não matemos ninguém, se nós cultivamos esse tipo de ira, nós somos tão culpados diante de Deus quanto quem é um assassino. Por isso nós não deveríamos, como os fariseus, nos orgulhar de simplesmente não sermos assassinos. Normalmente nós usamos essas frases, né? Eu nunca matei ninguém, eu sou uma boa pessoa. É muito bom saber que a gente nunca matou ninguém literalmente, ou que a gente nem tem desejo de fazer isso com alguém. Mas nós deveríamos, da mesma maneira, nos arrepender por sermos pessoas iracundas. Pessoas que cultivam a raiva por alguém dentro de nós. Pessoas que desferem palavras maldosas contra uma pessoa,
insultando a inteligência de uma pessoa, insultando o caráter de uma pessoa. Nós deveríamos nos envergonhar de achar que nós somos os santarrões, enquanto, na verdade, nós somos culpados diante de Deus, porque nós odiamos o nosso próximo. Isso é mais grave do que o assassinato. É a ira cultivada dentro de nós. É essa ira que leva ao homicídio. Então nós devemos evitá-la, sim ou não? Sim. Mas Jesus espera algo mais além do que só evitar a ira. Primeiro é algo além do assassinato, agora ele vai dizer algo além do que simplesmente evitar a ira. Versículos 23 a 26, olha o que ele diz. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a oferta. Entra logo em acordo com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Aqui Jesus dá aos ouvintes dele duas aplicações daquilo que ele acabou de falar. Perceba o começo do versículo 23, ele começa com portanto ou pois, dependendo da sua versão. Em outras palavras, Jesus está dizendo, uma vez que nós entendemos o que é a ira pecaminosa, e qual é a gravidade dessa ira, então nós temos orientações pelo menos em duas áreas da nossa vida. A primeira área é na área religiosa, versículos 23 e 24. Versículo 23, Jesus continua e ele se refere a algo muito comum naquela época. Alguém que ia até o templo oferecer uma oferta de adoração a Deus. Nos nossos dias, trazendo para os nossos termos, isso poderia ser entendido como alguém que foi prestar culto de adoração a Deus, por exemplo, com a igreja, aos domingos. Jesus diz assim, quando você for fazer isso, e ali, antes de fazer, você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, versículo 24, antes de adorar a Deus, vá até o seu irmão, largue tudo que você tinha nas mãos, se reconcilie com o seu irmão e depois volte para o culto a Deus. Perceba uma coisa que a gente às vezes quer passar por cima nesse texto. O texto diz assim, ou melhor, ele não diz assim. Se ali, antes de ofertar, você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém. É isso que o texto diz? Jesus está dizendo, se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você. Essa expressão, alguma coisa contra ti, traz a ideia de alguém que tem alguma razão de queixa contra você. Alguém que tem algum motivo de acusação contra você. E que acusação é essa? A acusação que leva a julgamento que Jesus está dizendo no contexto. A acusação de ter se irado, de ser passível de julgamento. Então Jesus não está falando só da nossa ira para com as pessoas. Jesus diz isso tem que ser evitado com certeza, mas o alvo de Jesus é algo além de evitar a nossa ira. É o fato da nossa ira provocar a ira do nosso próximo. A nossa ira provocar a ira do nosso irmão. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, você sabe o mal que é a ira. Então, se você se lembra de algo que você fez, que pode provocar a ira do seu irmão, largue tudo o que você está fazendo, vá até ele e se reconcilie com ele. E a palavra que Jesus usa para reconciliação é fazer a paz, mesmo que isso implique em restituir algo a alguém. É você transformar aquela situação, mesmo que isso custe um alto preço para você. O alvo de Cristo é que nós não só evitemos a nossa ira, mas que também nós ajudemos outros irmãos a não sentirem a mesma ira por algo que nós fizemos. É uma preocupação com a vida do outro também. Porque caso contrário, Jesus diz, a adoração vai ser uma farsa, vai ser hipócrita, vai ser uma mentira. Porque você sabe que por sua causa um irmão pode estar se irando e você não faz nada para resolver. A segunda área é a área civil.
Versículos 25 e 26, agora Jesus se refere a um processo judicial. Se na adoração nós temos que nos reconciliar com nossos irmãos, agora o buraco é mais embaixo. Porque Jesus manda a gente se reconciliar com o nosso adversário, com o nosso inimigo. Olha o que ele diz: entra logo em acordo com ele, enquanto você ainda está a caminho do tribunal. A ideia aqui é de acabe com o problema, liquide esse processo com aquele que está te acusando, mesmo antes de chegar no juiz. E por que você deveria fazer isso? Versículo 25 ainda diz: para que aquele que te acusa não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao guarda, e o guarda te lance na prisão. O que Jesus está mostrando é um quadro que muda de figura, mas que tem o mesmo princípio. Em outras palavras, você se irou contra alguém. Você deu motivos para que uma pessoa também se ire contra você. E você está errado. E você sabe que está errado. E o pior, esse alguém não é crente. Ele se coloca em posição de inimigo contra você. E você sabe que se isso for levado a um juiz, mesmo que seja um juiz mundano, um juiz terreno, o juiz vai te condenar porque você errou. Então o que você faz? Eu espero até a sentença do juiz. Não, eu entro até o último recurso para que eu consiga me inocentar. Jesus diz isso? Jesus diz: não. Você sabe que errou, então você procura a pessoa contra quem você pecou, até talvez mesmo no caminho até o tribunal, mesmo que essa pessoa seja tua inimiga, e você propõe para ela um ressarcimento. Você vai fazer de tudo para consertar o estrago que você causou, mesmo sem precisar de um juiz para dizer isso. E sabe por quê? Versículo 26. Porque se você não confessar a sua ira, e não buscar consertar o estrago que a sua ira causou, Jesus diz: você vai ficar preso à sua ira até pagar o último centavo. Naquela época era comum que os devedores ficassem presos até que a dívida fosse paga. Nesses dois casos aqui a lição de Jesus é muito clara. A raiva maligna é tão ruim, e o julgamento de Deus contra ela é tão certo, que nós devemos fazer de tudo aquilo que esteja no nosso alcance para acabar com essa ira, com essa raiva. Tanto no nosso coração, na nossa vida, quanto na vida dos outros. Porque quando nós nos irritamos pecaminosamente com alguém, nós dizemos: eu quero que essa pessoa sofra. Eu quero que essa pessoa morra. Essa pessoa é uma imbecil, é uma inútil, é uma imoral, ela merece o inferno. Quando nós estamos dizendo isso, Jesus está dizendo: se arrependa. Se arrependa e procure essa pessoa para confessar, para consertar o estrago que as suas palavras têm causado. Porque se você não fizer isso, a sua ira pecaminosa pode gerar mais ira pecaminosa, a ira dos outros. E para Deus isso é duplamente condenável. Há algo mais além do que só evitar a nossa ira. É fazer de tudo para que outros não se irem por nossa causa. Sejam essas pessoas nossos irmãos, sejam essas pessoas nossos inimigos. Nós deveríamos não só pensar em nós, mas também pensar nos outros. Porque se a ira é algo ruim para o nosso coração, também é algo ruim para o coração do outro. E a gente às vezes quer provocar a ira do outro. Eu não me irei, mas fiz de tudo para que ele batesse o carro. Fiz de tudo para que ele falasse aquilo, para que eu tivesse motivos de acusá-lo depois. Jesus está dizendo: você fez a mesma coisa, como se você tivesse se irado. Por isso nós deveremos nos perguntar nessa noite: há algo em mim, alguma evidência de ira pecaminosa contra alguém? Há algo que eu sei que fiz, que devo confessar a essa pessoa? Há algum insulto que cometi contra a sua inteligência? Há algum insulto que cometi contra o seu caráter? Há algum sentimento de ódio contra alguém? Porque se há, então nós deveríamos nos arrepender e procurar essa pessoa o quanto antes para buscar uma reconciliação, mesmo que isso custe caro para nós. Mesmo que isso custe a nossa reputação, os nossos recursos, a nossa honra. Porque nós devemos fazer de tudo o que for possível para consertar
aquilo que nossa ira provocou. Porque caso nós não façamos isso, é inútil oferecer algo a Deus. É inútil você continuar ofertando ao Senhor sem resolver essa questão. É inútil, por exemplo, você ir até o último recurso legal para fugir da punição do juiz, porque diante de Deus que vê o coração, você já está condenado por isso. Mesmo que os homens te inocentem, você sabe que fez errado, então Deus vai fazer você pagar por essa culpa. Nós deveríamos fazer de tudo para consertar o que a nossa ira provoca e para evitar que outros se irem por nossa causa. Então nada daquela frase, eu já me arrependi, o outro é que se dane. Agora o problema é dele. Jesus está dizendo, não, o outro é importante para Deus. Até o seu inimigo é importante para Deus. E você vai ajudar a evitar a ira dele. Um outro aspecto importante, a gente percebe nos dois casos que Jesus cita, é a pressa com que isso deve ser resolvido. Perceba, no caso da adoração, Jesus diz, deixe lá a sua oferta. E volte para resolver, depois você pega a sua oferta e continua. No caso do julgamento, ele diz, enquanto vocês estão a caminho do tribunal, não espera chegar lá. Você sabe que já deveria ter consertado, por que não consertou? Deus não se agrada de hipocrisia. Provérbios 28:9 diz assim, até a oração de quem se desvia de ouvir a lei é detestável para Deus. É abominável. O nosso dever diante de Deus é o seguinte, ao percebermos uma falha no nosso caráter, nas nossas ações, nós devemos consertá-la, no ato, não depois. Não, depois eu mudo isso, depois eu confesso isso, depois eu tento consertar isso aos poucos. Deus diz, não, você conserta e depois você me busca. Não existe intimidade com Deus sem uma vida reconciliada com os outros. Então, se você tem algo que sabe que precisa consertar com alguém, a orientação dessa noite para você é faça isso o mais rápido possível. Talvez você pense assim, eu nunca mataria alguém, como essas pessoas da matéria que foi citada no jornal no início. Eu nunca mataria alguém. Mas Jesus quer que você saiba que tanto o assassinato quanto a ira são passíveis de julgamento, do mesmo julgamento. Não é só matar que resolve o seu problema, porque a ira é tão mal quanto o assassinato. E era isso que Deus queria dizer com o 6º mandamento. Isso significa que nós deveríamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala e buscar consertar o que nós já fizemos com os outros para que nós não sejamos julgados pela nossa ira. E é interessante como esse texto, isso que Jesus está pedindo de nós, pelo menos me faz lembrar de uma outra história, e na verdade aquilo que Jesus veio fazer esse mundo. Pensa aqui, a história, o paralelo dessas palavras de Jesus com a vida dele começa com a ira de Deus. Deus é um Deus irado, não de uma maneira pecaminosa, mas porque Ele é santo e é justo. E a ira de Deus é contra o pecado, e o pecado está em nós. Então, nós merecemos uma punição justa por todas as ofensas que nós temos cometido contra Deus. Mas ao invés de Deus exigir de nós, aqueles que estamos provocando a sua ira, para que nós fôssemos até Ele, nós consertássemos o mal que nós cometemos, Jesus vem e nos diz, é Deus quem vem até vocês. É Deus quem vem resolver o problema que vocês têm com Ele. E Jesus veio ao mundo para tomar as nossas culpas sobre si, para nos reconciliar com Deus. Então, com a vida de Jesus, Ele paga o preço alto da nossa reconciliação com Deus. E Jesus fez isso pelo menos com 3 propósitos. Primeiro, para que Deus retirasse de você a ira dele, uma vez que Jesus já sofreu essa ira. Segundo propósito, para que você mesmo retirasse a sua ira das pessoas e parasse de insultá-las no seu coração. E o terceiro propósito, para que você ajude as outras pessoas a não se irarem dessa maneira também. Então, se você não se sente constrangido por Jesus a se reconciliar com quem você se irou ou com quem você provocou a ira, eu quero que você esteja em alerta nessa noite e para o resto da tua vida. Porque pode ser que você ainda não tenha experimentado a reconciliação com Deus.
Porque quando você entende que você não merecia nada além de punição, mas que pela obra de Cristo você recebeu um perdão que também não merecia, então não há nada tão grave que você tenha feito que não possa ser consertado. Por isso, não assassine, fuja da ira, se reconcilie com quem você se irou e ajude outras pessoas a não se irarem como você.